Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo da versão 02 do Flash Trade. Nessa versão teremos algumas melhorias. Começaremos com as melhorias visuais. Como vocês podem ver aqui na tela, o Flash Trade a partir de agora vai sinalizar onde está o preço médio das tuas posições abertas e qual o seu saldo diretamente na tela. Caso você queira encerrar o trade e excluir todo o grid, é só clicar na flechinha, no X, que ele vai excluir todo o grid e também vai fechar a posição para você a mercado. Essas linhas tracejadas aqui são as linhas relacionadas às ordens que estão apregoadas. Percebam que no MetaTrader eu não estou aqui com o nível de negociação habilitado. E mesmo assim, ele está mostrando aqui para mim onde eu tenho ordem apregoada. Por que disso? É uma funcionalidade do Flash Trade, tá? Por que eu resolvi fazer dessa forma? Porque olha só, como é uma ferramenta que a gente realiza grid, né? Quando você faz o trade aqui, ó, ele enche, né, de informação na tela, fica até difícil de enxergar os candles, você não sabe onde está o teu preço médio, né, e tal. Então eu resolvi deixar dessa forma para que você possa ocultar as ordens e posições do MetaTrader e o próprio Flash Trade é que vai te mostrar onde que está o teu preço médio da posição, tá? E onde que você tem ordem para ser apregoada. E olha só, se eu habilito aqui no MetaTrader, ó, ele mostra aqui para mim, eu tenho ordem aqui, mas perceba que eu tenho uma distribuição de posições aqui, né? Porém, ele só mostra para mim o quê? As ordens e uma posição, porque é o preço médio de todas as posições que estão abertas. Fica muito mais clean, muito mais fácil da gente visualizar, né? E quanto àquela questão do botão ali que eu comentei, ó, perceba conforme vai fazendo o grid, né, vai indo para frente o preço médio, eu posso simplesmente vir aqui, clicar no X, olha lá, excluiu o grid e fechou as posições, tá? Tanto na compra quanto na venda. Ó. Vou fazer aqui, mesma coisa, tá? Para utilizar essas funcionalidades que eu acabei de mostrar, a funcionalidade visual, você tem que habilitar esse cara aqui nos parâmetros, tá? Melhorias versão 02. Se você não habilitar, olha só, vou comprar aqui, ele não vai fazer o que mostrou lá, né? Não coloca o preço médio, não faz nada, tá? Então, obrigatoriamente, você precisa habilitar. E agora nós teremos duas melhorias operacionais. Tá? Primeira delas, break-even, quantidade de contratos. Isso daqui é muito interessante. Por quê? O que acontece muito, por exemplo, comigo às vezes? Eu coloco, vamos supor, o grid ali, né, para fazer o trade, só que muitas vezes ele anda um pouquinho para frente, realiza o grid e começa a ir contra a minha posição. Em momentos como esse, quando volta para o 00, é melhor você sair. Por quê? Bom, você está com 10 vezes a quantidade de contratos que você queria estar e você está no preço que você iniciou o trade. Então, saia e daí recomece com a quantidade correta de contratos. Né? É muito mais seguro. Então, o que esse break-even faz? Você determina aqui a quantidade de contratos para que ele seja disparado. Então, vamos supor, 0,20. O que vai acontecer? Eu entrei num trade com 0,01. Tá? Comprei mais, chegou uma hora que eu fiquei com 0,20. Se por alguma razão, né, o preço voltar contra a minha posição e ir lá no meu preço médio, se ele encostar no meu preço médio, ele vai fechar tudo para não deixar eu ficar no prejuízo. Entendeu? Então ele vai deixar sempre no 0 a 0. A partir de 0,20, eu sei que loss dificilmente eu vou tomar, a não ser que o preço pule, né, a região, que é muito difícil de acontecer em alguns ativos. Então, a partir de 0,20, ele vai sempre me deixar no 0 a 0. Olha só, isso daqui, gente, é muito bom. Eu estou fazendo manualmente esse tipo de coisa, aí resolvi implementar no robô, porque fica muito mais prático, muito mais fácil. Ó. Aqui eu tenho uma ordem apregoada, deixa eu excluir. Vou colocá-la mais embaixo. Olha lá, pegou. Eu estou comprado com 0,06, né? Se eu excluo o grid, ó, beleza? Coloquei de novo, ó, 0,13. Eu estou no 0 a 0, tá vendo? Mas ó, eu entrei com 0,04 minha ordem inicial. Pô, já estou com 0,13, 0,14, eu estou praticamente no 0 a 0. Tá entendendo? Não, assim, vale mais a pena muitas vezes sair com 0,14 e voltar para o meu trade normal, né? Olha o que ele fez aqui, ó. Deixa eu, ó. Ele comprou, aqui eu já estava já com mais do que 0,20. Quando estourou, né, ó, mais de 0,20, mas só que perceba que ele voltou. Ele foi e voltou. Nessa dele voltar, ele encerrou ali embaixo. Por quê? Saiu no break-even, que é o ponto do 0 a 0. Ó.
Tá vendo? Poderia muito bem ter voltado aqui ou ter tomado loss. Então, ele protege a operação. Isso daqui é muito útil. Ó, aqui, comprou. Vamos ver de novo outro exemplo. Ó, 006, tá contra. Eu tenho costume, nossa, muito de fazer isso aqui, né? Exclui o grid e coloca ele lá embaixo. Olha lá, ó. O que, que ele fez de novo, ó. Comprou, comprou, comprou. Quando veio aqui, estava no break-even. Por quê? O que aconteceu? Você comprou para melhorar o teu preço médio. Nesse caso, como se fosse um preço médio para trás aqui praticamente, né? Quando ele voltou para o 0 a 0, ele já entendeu, opa, você está no preço do teu 0 a 0 e você está com mais do que 0,20 contratos, saia. Entendeu? Porque, assim, não é o... Imagina, você começou com 0,04. Você está no 0 a 0 e está com 20, pô, você está com 5 vezes a tua posição. É melhor você sair. Então, trade encerrado na proteção, ó. Tá vendo? Fica no 0 a 0 daí nesse caso. Então, é útil por conta disso. Já aconteceu comigo de eu ter entrado com 0,04 e chegar a ficar com 0,40, 0,60. Gente, quando acontece isso, é melhor pular fora. É melhor pular fora se voltar ali para o 0 a 0. O ideal mesmo é você acertar o trade de uma vez. Entendeu? Pegou, tá, entrou com 004, ele foi para 008, 0010, 0020 e foi embora. Você está acertando, está ganhando. Esse é o cenário ideal. Agora, bater 0,20, ficar pendurado ali no 0 a 0 é melhor sair fora. Ó, quer ver? Vou colocar o grid aqui. Olha lá, se voltou para o 0 a 0 ali, ele já saiu, porque está muito alavancado, né? Está muito alavancado e está no 0 a 0. Ó, quando não está no 0 a 0, ó, não bateu ainda a minha alavancagem, então, né, não disparou. Mas se acerta um trade que vai de uma vez, ele vai conduzir. Tem uma data aqui bem legal para mostrar. Deixa eu colocar ela aqui. Ah, essa mesmo. Essa mesmo. Ó, vou fazer uma venda bem aqui. Olha lá. Não alavancou ainda, ó, 0,12, mas olha só que bonito. Está ganhando 0 a 0, tal, mas não alavanquei tudo e o trade está dando certo. Tá vendo? É um trade tipo assim que a gente precisa. Ó, chegou a pagar 70, 80, tá vendo? Agora eu não tomo mais loss, porque ele já me defendeu no meu break-even. Então aqui, ó, 0 a 0, tá vendo? O ideal é, claro, né? É eu tentar. Ah, não, não foi nem 0 a 0, aqui ele saiu no meu trade. Mas aqui eu já não tomaria mais loss. Por quê? Já está defendido no break-even. Então, a partir do momento, vocês entenderam essa parte, né? A partir do momento que você fica com essa quantidade de contratos, cara, se ele voltar para o 0 a 0, você está fora. Entendeu? Que é justamente nesse sentido de ficar muito alavancado, tá? Para ignorar, só deixar 0. Eu acho muito útil isso daqui. Grid máximo. O que é esse cara? É o seguinte, quando você acha que tem uma quantidade de contratos que você, por exemplo, não se sente bem operando, ah, se eu fico com mais do que essa quantidade, eu não gosto. Então, é para isso que vai servir esse cara aqui. Por quê? Se atingir 0,20 lotes abertos, você simplesmente vai ter os grids excluídos e não serão mais realizados. Tá? Então, você jamais vai ter mais do que 20 lotes abertos. É claro que se um grid tiver ali uma quantidade de contratos, né, superior, ele pode ficar um pouquinho acima dos 20. Mas quando ele atinge 20 ou mais, ele encerra todos os grids e não volta a fazer grid naquela posição. Olha lá, atingiu 20, ele excluiu os grids, tá vendo? Ó, e não vai voltar a fazer. Tá? O que eu estou falando ali é que pode passar um pouquinho, se por exemplo você colocar que você quer 20, aí você você colocou o grid de 3 em 3. Aí você já está, vamos supor, né, você fez uns trades doidos ali e já está com 19. Ele vai fazer o próximo grid porque está com 19, não está com 20, né? Daí assim que ele passa de 20, opa, exclui, não deixa de fazer os outros, entendeu? E olha aqui, ó. Então ele não vai colocar mais grids, mas se eu zerar e comprar lá, vai fazer os grids normalmente, tá? Mas se atingir aquela quantidade, ele não faz mais grid, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Mostrar também um detalhe aqui para vocês, vou colocar aqui 0,10, que é o seguinte, se eu atingir a quantidade de grid, né, e tiver no lucro, ele vai excluir tudo, não vai deixar fazer outros, né? Olha lá. 0,11 aqui nesse caso, né? Não vai deixar fazer outro porque eu estou no lucro, tal, atingiu a quantidade boa ali já, né? Já atingiu a quantidade de contratos. Agora, se eu tiver no loss, o robô ele não faz grid para trás, né? O flash trade não faz. Então, se ele fizer, porque você está forçando ele a fazer.
Então, quando for assim, ele vai permitir que você passe daí do 0,20 ali, que foi o que foi configurado, tá? Já vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se ele volta aqui. Ó, vou fazer aqui uma venda e vamos ver. Olha lá, atingiu, excluiu o grid, né? Não tem grid nenhum. Só que se eu tentar aqui executar, no loss ele executou, tá vendo? Ó, executei. Se ele voltar lá para o gain, ele daí vai excluir porque já passou do 0,20, né? Do 0,10, que foi o que eu configurei, né? Mas no loss aqui eu posso fazer à vontade, porque sou eu que estou forçando. Olha lá, voltou, ele já excluiu, tá vendo? Ó, beleza? É isso aí. Então você acaba não ficando engessado. Por mais que atinja o limite aqui de grid, estou no loss. Você pode fazer o resto, tudo bem. Só que assim que virar no gain, ele vai excluir, não vai fazer mais, porque já atingiu o limite. Beleza? Ficou bem legal essa atualização, espero que todos tenham gostado. Para você atualizar, você vai vir aqui na página do Flash e vai ter que comprar essa versão. A partir de agora, as versões atualizadas, né, as atualizações são pagas. Tá? Quem tem a versão antiga vai poder usar normalmente. Mas se você quiser usar essas funcionalidades da versão 02, aí você tem que comprar a extensão. Tá bom? É só logar lá na página de download dele e fazer a assinatura diretamente por lá. Um abraço.